Esses dias eu tive que ir num show, cara, e aí me aconteceu uma coisa que já não acontecia há muito tempo. Eu abri, assim, o meu armário e falei, porra, não tô gostando de nenhuma roupa dessa, não quero ir com nenhuma dessas roupas. É claro que eu não fui pelado, eu fui com a roupa que tava ali. E isso me fez perceber uma coisa, cara. Eu fiquei muitos anos, digo, sei lá, 4, 5 anos, sem me preocupar com a minha aparência, sem me preocupar com essa coisa desse cuidado mesmo, né? Não de, imagina, com a alimentação, nada disso, mas com a aparência física, ou seja, a forma como você, sei lá, como você corta o cabelinho, a forma como você usa roupa. Pra mim era tipo camisa preta, calça jeans e fé. E logicamente não tem nada de errado nisso, né? Mas uma coisa que eu comecei a reparar é que o mundo olha diferente para você dependendo da forma como você se comporta, né? E que, na verdade, essa parte da autoestima, não só ela se eleva, ela melhora, mas, para além disso, tem uma coisa importante, né? Quando você se arruma, como você se tá ali arrumado, etc e tal, é uma forma de generosidade com outra pessoa também, você não acha? Imagina por um minuto que a tua presença é como se fosse um presente. Inclusive, presença e presente são coisas bastante relacionadas. Mas imagina que a tua presença é como se fosse um presente, como se fosse uma dádiva, como uma coisa que você está oferecendo para outra pessoa. E aí você está ali completamente desbeiçado, né? Todo banguelado, todo esquisito, todo nada a ver. E aí, repara, isso é um presente? Você realmente está sendo generoso? Você realmente se cuidou? Você teve o cuidado de oferecer para aquela pessoa o melhor que você podia? Eu acredito que não. Por exemplo, olha aqui rapidamente o cenário. Aqui você pode reparar que, é lógico, é minha casa, eu estou usando a casa, então você vai ver ali, sei lá, o meu violão, você vai ver a minha mochila, etc e tal, mas no geral, o fato é que tem uma certa ordem nas coisas. Se a coisa estiver completamente bagunçada, caótica, você concorda que vai te causar um certo grau de rejeição, você vai achar meio esquisito? Isso não é uma coisa nem que a gente faz racionalmente, cara. É uma coisa até um pouco instintiva. Então imagina quando você vê uma pessoa maltrapilha, suja, fedorenta, imagina, na rua, a tua tendência é se aproximar ou se afastar dela. E às vezes você pode imaginar que, sei lá, você está com um problema, se você tem esse problema de baixa autoestima, etc., por causa, sei lá, de qualquer coisa que tenha a ver com os outros, mas talvez tenha a ver com você. Você mesmo pode ajudar a sua autoestima a, enfim, ganhar alguns pontinhos. E eu vou te confessar que isso aconteceu comigo porque, cara, trabalhei muitos anos, ao longo dos últimos tempos, o meu foco era trabalhar. Eu não queria saber imagina, de sair, porra, ir em show, nada disso. Pô, teve uma época, meu irmão, que aqui era arroz com ovo e acabou, era isso, entendeu? Era um negócio de, porra, batalhar muito. Logicamente, tô batalhando pra caramba ainda. Mas uma coisa que eu comecei a perceber foi que o fato de você trabalhar muito não impede que você tenha cuidado com você mesmo. Se você faz isso, se você tá se negligenciando, para agora, pensa um pouquinho e faz uma conta aí. Pensa assim, cara, quanto tempo ou quanto dinheiro, imagina, eu gasto num mês pensando apenas em mim. Seja, por exemplo, em dar uma malhadinha, em comer as coisas saudáveis, etc e tal. Seja, por exemplo, apenas comprando uma roupa que você acha maneira, cara. Ou um tênis que você acha legal, sei lá. Imagina, uma peça de vestuário que te faz bem, ou que te faz sentir mais bonito, né? Como eu nunca fui muito, né, da noite, de sair, de fazer essas coisas, nunca fui muito também de estar muito ligado nisso. Mas uma coisa que eu percebi muito forte é, por exemplo, a diferença, né, a queda no cuidado com a aparência em relação a alguns anos atrás para agora. Alguns anos atrás, cara, meu nariz tá coçando que é uma maluquice, mas alguns anos atrás, eu trabalhava como headhunter e a empresa onde eu trabalhava, ela exigia, cara, ela exigia que você tivesse, que você usasse, no caso dos homens, né, terno e gravata. Então, você de fato precisava estar de terno e gravata ali, e meio que internamente tinha uma certa competição ali para quem é que estava melhor, né, para quem é que estava mais bonito, para quem é que estava mais arrumado. E é lógico, no início, cara, pô, minha camiseta era aquelas camisas meio de mercadão, mais simplona mesmo, mesma coisa pro terno, mas conforme eu fui ganhando mais dinheiro, fui recebendo mais, eu fui investindo mais nisso também. Então os meus ternos eram melhores, eram mais bonitos, etc e tal, e é muito invariável a reação, assim, é muito invariável. Uma coisa é quando a pessoa tá te olhando e você tá, sei lá, de calça jeans e camisa preta. E a outra coisa é quando a pessoa te olha e você tá com um terno, porra, perfeitamente alinhado, aquela camisa, né, de alfaiate, etc e tal, a pessoa olha para você diferente. E é claro que como a pessoa olha para você diferente, você começa a se ver de uma forma diferente também. Porque aquilo que você apresenta para as pessoas, de alguma forma, influencia a forma como você se vê. Então, aumentar a tua autoestima, às vezes, é se cuidar melhor, não apenas do teu corpo, mas também da sua aparência. E isso é uma coisa que eu tinha deixado completamente de lado, cara. Quando eu saí dessa empresa, eu fui trabalhar em startup, né?
E aí, meu irmão, esquece, né? Aí é ladeira abaixo. Calça jeans, camisa preta e o tênis que tiver. E durante muitos anos, depois que eu saí, eu fui empreendendo. Então, e esse tempo de pandemia, de ficar dentro de casa, etc e tal, cara, eu larguei completamente, assim. Se eu fosse te falar quantas peças de roupa tem, muda de roupa, eu não tenho tantas, assim, não tenho mesmo. E eu não sentia diferença, não sentia falta. Só que agora eu comecei a perceber que é quase como um chamado, assim, é quase como aquele clique, tipo assim, ó, tá na hora. Tá na hora de você começar a se preocupar mais com isso. Tá na hora de você se ver de uma forma diferente. Porque, como eu já falei em vídeos anteriores aqui, teve fases muito difíceis que tinham a ver com a minha parte emocional mesmo. Tinha a ver com eu não gostar de mim, tinha a ver com eu, assim, não ver muita graça naquilo. Por que que eu vou cuidar de uma coisa que eu não dou tanta atenção? E agora eu tô vendo de uma forma diferente. Isso é importante para mim, ou seja, eu quero me ver bonito, quero me ver ali, né, legal, mas para além disso, eu também quero oferecer para as outras pessoas isso que eu tenho. Essa coisa de, enfim, tá bem arrumado e oferecer para as outras pessoas também uma experiência boa ao estar comigo. Afinal de contas, você prefere estar perto de uma pessoa bonita ou de uma pessoa feia? Você prefere estar perto de uma pessoa bagunçada ou de uma pessoa, enfim, arrumadinha? Eu acho que eu fico com a parte positiva, eu fico com a parte da pessoa bonita e arrumadinha. Me diga aí nos comentários o que você acha disso e também comenta comigo, cara. Eu acho que eu perguntei antes, mas se eu não perguntei, pergunto agora. Me diga aí quanto tempo e quanto dinheiro você de fato investe em você, em coisas que vão melhorar a tua autoestima, que vão te deixar bem, né? Quanto você de fato aproveita, né, os frutos do teu trabalho para você. Me diga aí, me deixa aí nos comentários, eu tenho muita curiosidade de saber. Eu deixei esse negócio de lado, assim, relaxei de verdade nisso, mas agora estamos de volta. E em breve teremos novidades, então aguarde novidades em breve, porque o cenário vai mudar. Eu também vou mudar, então aguarde um pouquinho mais. Mas a gente já teve mudança, por exemplo, da câmera, já teve mudança, por exemplo, da iluminação. Em breve teremos mais coisas, por isso eu sumi, fiquei alguns dias sem fazer o vídeo, mas estamos de volta. E, cara, de verdade, assim, se você tiver que se você tiver que negligenciar alguma coisa na sua vida, eu não sei exatamente como explicar isso ou como dizer isso, mas agora eu vejo o impacto. Não negligencia você, cara. Nem a sua saúde, nem o trato que você tem com você mesmo, tá? Nunca deixa isso de lado. Não deixa ninguém, enfim, te convencer disso, ninguém te convencer de que você, assim, não merece o melhor que você pode oferecer. Porque isso é uma puta mentira e depois você vai ver com o tempo, né, com a passagem do tempo, que aquilo te afetou, que no final das contas você poderia, de repente, ter vivido momentos muito mais felizes se você simplesmente não tivesse acreditado nessa ideia besta de que, imagina, você não é tão importante assim, você não precisa se vestir bem, precisa sim, cara. Você veio pra vida pra aproveitar o melhor que ela tem pra oferecer, então aproveita. A gente se vê no vídeo 164. Um abraço e tchau, tchau.